Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? E quem fala é o Lucas e bora para mais um react neste maravilhoso canal. Eu sei que tem muitas pessoas que ficaram 48 horas sem comer. Estão vivas ainda? Estão, porque uma pessoa é capaz de ficar 3 dias sem tomar água e eu acho que 2 semanas sem comer comida. Então você que está 48 horas sem almoçar, tá safe. Tirei esse uma semana para dar uma descansada, ficar mais tranquilo com a minha querida esposa. Peço perdão por não ter saído do vídeo tanto no sábado quanto no domingo. Mas voltaremos à programação normal aí de vídeo todos os dias. E para voltar bem, já voltamos com esse vídeo aqui que 8 personagens que destroem o Luffy Gear 5 em One Piece. Aí a gente tem o Akainu em primeiro, Shanks em segundo, Imu e ainda vai ter mais 5. Só que, mano, eu não sei, velho, porque tipo assim... Cara, vamos ver sobre o que o Bruno vai falar, mas o Luffy, teoricamente, ele consegue fazer tudo nessa forma. E aí, o Imu, beleza, mas o Shanks, cara, e provavelmente vai ter o Barba Negra, eu não sei quais vai ser os outros que ele vai colocar, mas então, bora conferir que provavelmente esse vídeo aqui vai rolar um monte de treta nos comentários e eu quero que vocês escutam com amor nos comentários. Após despertar a sua Akuma no Mi e alcançar a forma do Gear 5, Luffy foi capaz de derrotar Kaido e conquistar o título de Yonkou para si. Porém, mesmo ficando entre os mais poderosos nomes da pirataria, Luffy ainda tem mais o que evoluir até alcançar o tão sonhado título de Rei dos Piratas. Isso significa que vai ter a marcha ré? Existem personagens no mundo de One Piece que superam o Luffy numa batalha, e são esses personagens que você vai conhecer no vídeo de hoje. Afinal, não existe ninguém mais imparcial do que eu para definir um vídeo de lista como esse. Vamos ver. Porém, não antes, você sabe de deixar o seu like e entrar pro meu bando, eu acho que eu sou com o sininho ativado. Não é querendo falar não, mas eu acho que eu sou uma pessoa até que bastante imparcial, acho assim. Vamos ver. Pra gente alcançar vou ouvir ainda esse ano. Os motivos dele, vamos ver se eu concordo. Partindo dos personagens que menos têm chance para os que mais têm chance de derrotar o Luffy numa batalha, mas não se apeguem se um personagem específico estiver acima do outro, porque o objetivo é analisar o cenário geral. Então, começando com a elite da marinha, vamos analisar o Almirante Fujitora e o Almirante Aramaki. Calma, me escutem primeiro antes de sair comentando. Como sabemos, os marinheiros receberam Fujitora e Aramaki. De antemão eu já falo que não venceria um Luffy não, nem fudendo, tá ligado? De antemão eu já falo, mas vamos ver. Receberam recompensas pelas suas cabeças através da Cross Guild, e cada almirante vale cerca de 3 bilhões de berries, o exato mesmo valor de recompensa do Luffy após o arco de Wano. Então isso por si só coloca esses personagens em patamares muito parecidos. Não coloca, velho. Não coloca. Me perdoa, mas não coloca. Recompensa, me perdoa, mas, mano, não... Sei lá, pra mim não significa porra nenhuma. Não significa que porque o Luffy tem a mesma recompensa que o Fujitora, nossa, eles estão equivalentes em poder. Não dá, velho. O Luffy nesse Gear 5 aqui, ele é muito apelão, velho. Ele é muito forte, velho. Eu não concordo nesse primeiro ponto. Já comecei bem. Falando sobre cada um deles, Fujitora é um espadachim que possui uma das 12 lâminas de grau supremo no mundo inteiro. Possui um amplo hack da observação, sendo capaz de cobrir no mínimo uma grande parte do país de Dressrosa, estando ativado praticamente 100% do tempo para compensar a sua cegueira. Também possui a fruta da gravidade, sendo o seu maior feito subjugar o Saba em Dressrosa sem qualquer dificuldade. Já o Almirante Aramaki teve bem menos tempo de tela, mas conseguiu demonstrar alguns feitos bem relevantes. Vimos ele usar o Haki do armamento combinado com seus poderes de Akuma no Mi para enfrentar os samurais de Wano e demonstrar um Haki da observação com um alcance gigantesco, quando conseguiu identificar que o Haki daquele que o atacou pertencia a Shanks, o Ruivo. Além disso, Aramaki possui a Fruta da Floresta, com a qual foi capaz de subjugar os principais samurais de Wano simultaneamente. Grande bosta. As principais calamidades, King e Queen, já estavam feridos. Problema, apesar de ainda estarem feridos de suas batalhas anteriores, grande bosta. Capturar Edward Weevil, aquele comparado ao próprio Barba Branca em termos de força. Por outro lado, como eu não poderia deixar de mencionar, é inegável a humilhação que ele sofreu quando foi atingido pelo Haoshoku do Shanks em Wano. Ainda assim, feitos muito bons, principalmente do Almirante Aramaki, mas dado tudo o que vimos do Luffy até agora, eu daria o benefício da dúvida para o próprio Luffy na virtual batalha contra cada um deles. Pelo amor de Deus, uma batalha Luffy ganha. Muito fácil, mas a minha conclusão é que tanto o Aramaki quanto o Fujitora precisariam mostrar algo a mais para fazer frente ao Luffy. Seriam solados. Seguindo, vamos falar
falar agora sobre Silvers Rayleigh e Monkey D. Garp. Ao contrário dos personagens anteriores, esses aqui possuem Akuma no Mi e dependem exclusivamente dos seus hacks. Rayleigh possui os 3 tipos de hack, sendo o seu hack da observação no nível básico, o seu hack do armamento no nível avançado, quando mostrou ser capaz de explodir as algemas da Kame, e o seu hack do conquistador no nível avançado também, quando mostrou infundir esse hack na sua espada quando salvou Amazon Lily dos piratas do Barba Negra. De forma similar, Garp também possui um hack da observação notável, tendo usado diversas vezes em Hachinosu, apesar de não ter mostrado a sua forma avançada em prever o futuro. Também possui o hack do armamento na sua forma avançada, com o seu Galaxy Impact sendo a provável maior demonstração do uso desse tipo de hack em toda a história do mangá. E ainda possui o hack do Conquistador na sua forma avançada, também tendo usado em diversos momentos da sua luta em Hachinosu, especialmente contra o ex-almirante Aokishi. Agora, quanto à minha conclusão, é que enquanto Garp e Rayleigh possuem pelo menos 2 tipos de hack nas suas formas avançadas, Luffy possui todos os 3 tipos de hack nas suas formas avançadas e ainda por cima a fruta mítica de Nika. Além disso, temos o fator idade quando falamos desses 2 personagens, que diminui demais a estatura. Luffy Solar. Então a minha conclusão, essa também seria uma batalha difícil, mas tanto Garp quanto Rayleigh foram superados e a vitória seria do Luffy. A partir de agora, as coisas já começam a ficar mais complicadas e eu não vejo mais o Luffy vencendo com tanta certeza assim. Vamos falar então sobre o ex-almirante Aokishi. Mano, por quê? O que o Aokishi poderia fazer diferentemente do que o Kizaru fez, que o Luffy não venceria, tá ligado? A fruta dele, o aspecto dele transformar tudo em borracha é muito apelão. Eu entendo o fato de congelar ser complicado, mas ainda vejo o Luffy ganhando. Não sabemos o valor atual de sua recompensa como pirata, mas pelo fato dele ser um ex-almirante, a sua recompensa seria a mesma dos outros almirantes já citados, cerca de 3 bilhões de berries, assim como o Luffy, pelo menos segundo a Cross Guild. Já quando se trata de hack, Aokiji demonstrou possuir apenas o hack do armamento na sua forma avançada quando bloqueou o terremoto do Barba Branca junto dos outros 2 almirantes na Guerra de Marineford. Com seu armamento, Aokiji também foi capaz de trocar socos contra Garp, sendo ele próprio um mestre no armamento e no haki do Conquistador. Durante a luta, Aokiji estava claramente hesitando em enfrentar Garp, o que o colocou em desvantagem em diversos momentos, mas mesmo assim foi capaz de derrotar o vice-almirante com uma estaca de gelo fincada no seu torso, com uma pequena ajuda, dos piratas do Barba Negra, que na verdade mais fizeram apanhar e atrapalhar do que ajudar na luta de fato. Seus outros feitos incluem ele ter derrotado o vice-almirante Jozo na guerra, o General Doce Cracker em Holy Cake Island, mandado Don Quixote do Flamingo sair de fininho de Punk Hazard, colocado terror nos piratas do Barba Negra em Hachinosu e dito ser igualado em termos de poder contra o atual almirante de frota Akaino. Por esses motivos, eu ainda o vejo como um desafio enorme para o Luffy, principalmente por ter aguentado 10 dias de luta contra o Akaino. Por um lado, Aokiji teria a vantagem por ter mostrado uma estamina e uma resistência muito maior, mas por outro lado, o Luffy mostrou um poder de ataque maior com seu Gear 5 e os seus 3 hakis avançados. Portanto, eu vejo Aokiji conseguindo aguentar a luta tempo suficiente para conseguir finalizar o Luffy numa batalha a longo prazo, saindo assim como vencedor. Que não chegaria. O próximo personagem da nossa lista que dá mais probabilidade de vitória é o almirante Kizaru. Por que eu digo isso? Porque o Kizaru meio que de fato o derrotou. Assim como os demais almirantes, Kizaru possui uma recompensa de 3 bilhões de berries pela Cross Guild e possui pelo menos o haki do armamento na sua forma avançada, demonstrado junto do trio original de almirantes em Marineford e contra o Luffy em Egghead quando defendeu todos os golpes do Gear 4 Snake Man sem problema nenhum. Falando no Luffy, ficou claro como a luz que o Gear 4 não teve a mínima chance contra o almirante, tendo demonstrado um abismo tão grande que forçou o Luffy a entrar na sua forma do Gear 5 logo de uma vez. Dessa forma, ambos lutaram com uma criatividade e versatilidade imensas, até que Luffy foi capaz de encaixar um soco que afundou a cabeça do Kizaru, arremessando o almirante no chão, enquanto ele próprio ficou sem energia para continuar a luta.
um aparente empate técnico se não fosse pelo fato do Kizaru estar fazendo corpo e pica mole para não precisar cumprir a sua missão, ao mesmo tempo em que ajudou o Luffy dando comida para que ele pudesse recuperar as suas forças. Isso é verdade. Ou seja, se ao invés de levar comida, Kizaru tivesse levado pica, Luffy teria morrido engasgado com outra coisa. Então sim, Kizaru poderia ter derrotado o Luffy. Tem um bom ponto. O Luffy ter ficado sem energias por causa do próprio poder não serve como argumento. O controle do gasto de energia é responsabilidade de cada pessoa. Sim. Se o Luffy não tivesse continuado no Gear 5 até o fim, ele seria obrigado a voltar para o Gear 4 ou para sua forma base, o que só resultaria na sua derrota do mesmo jeito. Agora, claro que existem algumas nuances que precisam ser levadas em conta. Luffy já mostrou possuir um arsenal ainda maior de técnicas que ele não usou contra o Kizaru. E outra, eu acho que algo que é importante levar em consideração é que eu acho que talvez seja a importância da luta em si. O Luffy sabia que essa luta contra o Kizaru era uma luta, tipo, igual ele contra o Kaido, ligado? Tipo, realmente de vida ou morte. Porque, por exemplo, ao ver ele deitado lá depois desse golpe, talvez ele finalizaria ainda mais o Kizaru com um outro golpe antes de ficar todo desmaiado. Então, tipo assim, às vezes ele não queria finalizar tanto assim o Kizaru, só queria meio que afastar ele. Isso é uma hipótese que eu tô levantando, tá? Porque não sei se ele tava lutando 100% pra valer pra matar, entendeu? Realmente pra matar contra o... Porque eu acho que contra o Kaido é um dos poucos personagens que o Luffy lutou dessa forma. Será que contra o Kizaru ele também tava assim? Eu acho que não. Seu objetivo principal não era derrotar o Kizaru e o próprio Luffy nem mesmo via o Kizaru como um inimigo cruel a ser combatido. Foi o que eu acabei de falar. Sabe como o Luffy tira uma força muito maior do próprio Rainbow quando ele tá realmente motivado. Então, numa batalha séria, considerando tudo o que sabemos do Luffy e do que vimos do Kizaru, talvez os dois tivessem uma batalha praticamente igualada, com 50% de chance para cada um. Porém, quando o Kizaru vier a mostrar todo o seu potencial, quem sabe até um possível despertar, eu apostaria com mais certeza que a pica do Kizaru é maior que o Nika do Luffy. Deixando um pouco o almirantado de lado, vamos falar sobre o espadachim mais forte do mundo, o Mihawk, sendo um dos raríssimos personagens que nunca sequer sofreram um arranhão desde o início da série. Mihawk acumula uma recompensa de 3 bilhões e 590 milhões de berries, um número que se equipara aos dos imperadores, ficando acima até mesmo do Luffy. Tem gente que adora pegar exemplo de exceção para falar que recompensa não quer dizer nada, mas basta não ser desonesto e ter 2 neurônios para reconhecer que recompensa é sim uma ferramenta de hype usada pelo autor, pelo menos na esmagadora maioria dos casos. Mihawk possui uma das 12 lâminas de grau supremo no mundo, sendo a sua espada Yoro uma das únicas 2 que foi transformada numa lâmina permanentemente negra. Nunca vimos esse processo acontecer na prática, mas até onde sabemos, parece envolver o uso massivo de hack do armamento até o ponto em que a espada se torna permanentemente negra, ficando ainda mais resistente e poderosa. Mano, na minha opinião, tá aí um personagem que é muito mal explorado, tá ligado? A gente sabe pouquíssimo sobre ele, a gente viu pouquíssimo sobre ele lutando também, tipo... sei lá, talvez a gente saiba dele só na última luta dele contra o Zoro, tá ligado? Eu acho que é um potencial que tinha um hype absurdo que foi muito mal explorado. E eu acho que dificilmente ele venceria o Luffy, dificilmente. Mihawk é o único no mundo que divide esse feito com o deus da espada Ryuma. Esse é um mérito que precisa ser reconhecido. Além disso, sabemos que Mihawk possui o haki da observação, mas não vimos muito mais que isso do homem em combate. Se ele possui o haki do conquistador, por exemplo, mas vamos ser razoáveis. O homem é conhecido como Olhos de Gavião, sua alcunha original era a de Clarividente, então é quase certo que ele terá um dos maiores haki da observação em toda a história de One Piece, se não o maior. E quanto ao haki do Conquistador, o homem teve a pequena ambição de se tornar o espadachim mais forte do mundo e conseguiu. Portanto, não faz o menor sentido que ele não tenha esse poder no talo também. O que sabemos por enquanto é que ele é reconhecido no mundo como alguém que poderia disputar pelo título de Yonkou, então o homem definitivamente se encontra entre os mais poderosos piratas do mundo. Talvez a gente possa até tirar sarro da cara do Mihawk pelo fato dele não ter sido capaz de acertar o Luffy durante a guerra de Marineford, mas a gente precisa levar em conta que naquelas circunstâncias o plot armor do Luffy nunca esteve tão alto. Mesmo se ele tomasse um terremoto hackeado a queima-roupa do Barba Branca, eu ainda duvido que o Luffy
Luffy seria derrotado. Será? Mas agora, com Mihawk finalmente entrando no endgame de One Piece, é esperado que o Oda trate o homem com o devido respeito. Vamos ver. Pelo Mihawk ser uma Vamos barreira ver. que até hoje nunca foi superada ou sequer ameaçada, eu apostaria nele como um vitorioso numa batalha contra o Luffy. Eu não. Seguindo, já que falamos dos imperadores, o próximo personagem da nossa lista se Aqui fica difícil, né? Porque aqui provavelmente vai ser a última luta de One Piece, ou talvez uma das últimas. Vai ser uma luta bem difícil, que eu acho que não tem como a gente nem imaginar como vai ser, porque provavelmente as frutas elas vão se conflitar de alguma forma, a fruta da escuridão versus a fruta praticamente da luz do sol, né? Então vai ser difícil imaginar como vai ser essa batalha, vamos ver. Mas obviamente o Luffy vai vencer. chama Marshal de Teach. Logo de cara, vale citar sua recompensa de 3 bilhões e 996 milhões de berries, possuindo praticamente 1 bilhão a mais que o nosso protagonista. Muda nada. De força e poder, Barba Negra teve espaço na sua barriga para 2 Akuma no Mi, sendo um feito único na série até hoje. Primeiro, a fruta do terremoto, um poder capaz de destruir o mundo inteiro. E segundo, a fruta das trevas, um Fala pra caralho dessa fruta do terremoto aí, mas ele usa pouquíssimo, né? Não lembro se ele usou muito durante a luta contra o LoL. Ele usou muito? Ou ele abusou mais da fruta das trevas? Porque... beleza, eu entendo que ele tem o poder de Barba Branca, mas... eu acho que ele é um usuário muito inferior ao que o Barba Branca foi, na minha humilde opinião. Ou pelo menos do que foi mostrado até agora. poder capaz de anular todas as outras Akuma no Mi. Mas o ponto principal para que Barba Negra seja alguém capaz de derrotar o Luffy é muito simples. Barba Negra é o provável inimigo final do Luffy e o maior desafio para que o Luffy Foi o que eu se torne o rei dos piratas. Então é certo que o Luffy terá a batalha mais difícil da sua vida e precisará superar os seus próprios limites para alcançar o seu sonho. Vale lembrar ainda como o Luffy não costuma derrotar os seus principais inimigos logo na primeira luta, então é esperado que o Luffy perca a batalha para o Barba Negra no... Não. Essa batalha aqui, a gente não vai ter tempo pra ver o Luffy perder, evoluir ainda como personagem pra ter mais força e depois lutar de novo. Eu acho que não. Porque, tipo assim, a gente imagina essa luta beirando o One Piece. Luffy perdeu, Luffy perde o One Piece e perde tudo. Então eu acho que é muito difícil acontecer dele perder e, nossa, melhorar e lutar de novo e vencer. Acho que vai ser uma luta só e quem vencer, venceu. no possível primeiro round. Portanto, eu apostaria numa vitória de Marshal de Teach. Seguindo, vamos voltar a falar do Almirantado, porque chegou a hora de falar do mais poderoso deles, o Almirante de Frota Akainu. Aqui o Luffy vence somente pelo fato dele estar putaço, pelo fato que o Akainu foi responsável pela morte do Ace. Aqui, talvez a gente veja o Luffy lutando realmente para matar um personagem. Talvez a gente não tenha visto isso contra o Kaido, talvez não. Mas aqui eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver ele querendo realmente matar um personagem. Então, mano, pra mim o Akainu tá fudido na mão do Luffy. Recentemente, descobrimos que Akainu recebeu simplesmente a maior recompensa ativa no mundo de One Piece, valendo um total de 5 bilhões de berries pela Cross Guild. Então, meus amigos, estamos falando de alguém com uma recompensa praticamente igualada à do homem mais forte do mundo, Edward Newgate. Nós ainda não tivemos a oportunidade de ver o homem usar todo o seu poder na prática, mas como estamos falando do maior inimigo do Luffy na marinha, estamos falando também de um dos maiores desafios que o Luffy precisará enfrentar em toda a sua vida. Mas, Brunão, quem vai derrotar o Akainu é o Sabo, não o Luffy. Galera, eu reconheço que o Sabo tem os seus motivos para enfrentar Provavelmente. o Akainu. Eu acredito que ele vai ajudar o Luffy nessa batalha, mas quem derrotará o Akainu no final ainda será o Luffy. Eu acho que não. Pode acontecer e realmente a gente vê a representação do Ace lutando através do Sabo e ver o Sabo vencendo. Não duvido, tá? Não duvido. Entendo uma coisa, o protagonismo sempre será do Luffy, mesmo quando outros personagens possuem um envolvimento dramático maior. Quem vocês acham que derrotou o Doflamingo? Foi o LOL ou foi o Luffy? Quem vocês acham que derrotou o Kaido? Foram os samurais ou foi o Luffy? Pelo amor de Deus, mas aí você tá sendo desonesto em questão de desenvolvimento de poder. Como que a gente ia colocar os samurais vencendo o Kaido? Não tem nem como. O próprio Oden talvez não derrotasse o Kaido. A gente tem, beleza, a luta lá
do Oden versus o Kaido, eles lutando e sendo interrompida lá porque a velha lá imitou o Momonosuke, mas aí é muita desonestidade, tá ligado? E outra, o LoL só venceu o Doflamingo ali por puro roteiro, porque a fruta dele é extremamente apelona e ele teria vencido sim o Doflamingo. Então, eu não vejo essa questão de, ai, nossa, sempre vai ser o Luffy que vai ter que vencer os adversários mais fortes. Eu não penso dessa forma, não. Então será o Luffy quem irá derrotar o Akainu no final, principalmente por ter sido o Luffy que viu o irmão ser morto bem na sua frente. Enfim, Mas eu acho que talvez o Sabo vai se culpar ainda mais por não ter ajudado o Luffy nessa luta e assumir a responsabilidade de, tipo assim, eu não vi e eu não te ajudei quando você precisou, mas agora eu vou vingar o Ace. Akainu segue sendo o maior desafio da marinha a ser superado pelo Luffy, e por ser uma barreira que ainda precisa ser superada, eu apostaria nele como o vencedor de uma batalha. Não. O próximo da nossa lista, como muitos devem imaginar, é ninguém menos que o Imperador Shanks o Ruivo. Shanks possui atualmente uma recompensa de 4 bilhões e e 48 milhões aqui a gente tá num território delicado, sendo a maior recompensa pirata ativa atualmente. Quanto a seus feitos, Shanks pareceu demonstrar os 3 tipos de hack nas suas formas avançadas quando enfrentou Eustace Kid. Primeiro, prevendo o futuro em que a sua frota de navios aliados seria destruída, e segundo, usando o haki do Conquistador e do armamento para potencializar a sua técnica do Kamusari. Quando se trata de hack, principalmente do Conquistador, Shanks sempre recebeu um destaque maior do que os demais personagens, sendo o seu maior feito ameaçar e render até mesmo um almirante da marinha com o seu hack. Cena essa isso foi que eu foda. vou lembrar até hoje. Mas como eu falei, eu preciso ser imparcial e o mais honesto possível. Mas para justificar a posição do Ruivo nessa lista, basta a gente analisar a sua proposta como personagem. Shanks é um espelho do antigo rei dos piratas, Gold Roger, tanto em personalidade quanto em estilo de combate. Além disso, um dos objetivos do Luffy é superar o Shanks em nível de força, mas por enquanto isso ainda não aconteceu, ou no mínimo a série ainda não deixou claro que aconteceu. Portanto, sendo o Ruivo mais uma barreira a ser superada pelo Luffy, eu votaria no Shanks como o provável vencedor numa virtual batalha entre eles atualmente. Esse daí eu prefiro não opinar. O personagem da nossa lista é alguém que não deveria estar, mas eu decidi abrir uma pequena exceção e colocá-lo mesmo assim. Estamos falando da criatura mais forte e ex-imperador Kaido. Ah, tá. Mas por quê? Eu até concordo. Eu concordo porque assim, o Kaido ele teve várias lutas antes do Luffy lutar com ele, tá ligado? Então, eu não duvido, tá? Do Kaido ainda ter conseguido vencer o Luffy. Ele não deveria estar nessa lista, porque eu tô considerando, como vocês podem ter visto, apenas aqueles que ainda estão vivos na história. Então por que eu decidi incluir ele nessa lista? Porque apesar dele ter sido derrotado pelo Luffy, e ele venceu 2 vezes no Luffy, ainda seja superior ao Luffy. Reparem bem, Kaido possuía uma recompensa de 4 bilhões e 611 milhões de berries, muito acima dos 3 bilhões do Luffy atualmente. Mas mesmo quando deixamos a discussão sobre recompensa de lado, Kaido era um verdadeiro monstro. Possuía a fruta mítica do dragão azul, possuía os 3 hacks nas suas formas avançadas, armamento, conquistador e observação, e ainda nasceu abençoado com a genética dos gigantes ancestrais, a raça do Ors, que ajuda a justificar o seu tamanho, a sua força física e a sua resistência incomparáveis. Tudo isso deu a ele o título de criatura mais forte na época, mas a morte do Alma Branca herdar o título de pirata mais forte do mundo. Não foi herdado pela Big Mom, não foi herdado pelo Shanks, mas sim pelo próprio Kaido. Afinal, é como as pessoas dizem, no 1 contra 1, sempre aposte no Kaido. E como sabemos, Kaido não foi derrotado apenas pelo Luffy, mas sim por uma série de inimigos. Enfrentou os samurais do Wano, enfrentou os supernovas, enfrentou Yamato e Momonosuke, e por fim foi derrotado pelo Luffy depois de mais de uma vez enfrentando o nosso protagonista. Tudo bem que o Luffy só veio a despertar a sua fruta no final da batalha, mas mesmo que ele tivesse despertado desde o início, é provável que ele ficasse sem energia antes de ser capaz de derrotar o Kaido, assim como aconteceu com o Almirante Kizaru. Portanto, a minha aposta ainda seria no Kaido. E por fim, o último personagem da nossa lista é o atual rei do mundo, Imo. Bom, se não sabemos o potencial máximo de vários personagens dessa lista, quando se trata de Imo, sabemos menos ainda, mas o pouco que sabemos já é algo a ser considerado. Imo conseguiu se tornar o fucking rei do mundo, isso depois do lendário Joy Boy no final do século perdido.
Não sabemos as exatas circunstâncias dessa derrota, mas sabemos que Joy Boy possuía um hack inigualável até mesmo se comparado aos atuais imperadores como Luffy e Shanks. Portanto, vencer alguém como ele é um feito a ser reconhecido. Além disso, Imo parece ser alguém imortal, tanto de morte matada quanto de morte morrida. E ainda por cima, parece ser capaz de compartilhar parte de seus poderes com outros Isso inimigos. é foda. Isso é pode foda. ajudar a justificar a sua vitória contra Joy Boy. Existem ainda teorias de que Imo possua um poder idêntico e antagônico ao de Luffy, também conseguindo moldar o seu corpo livremente, assim como nas animações clássicas do início do século XX. De qualquer forma, Imo é o maior inimigo histórico de Nick e Joy Boy, então mesmo que não saibamos muito sobre ela, podemos assumir que Imo ainda seja capaz de derrotar o Luffy atualmente. Mas, Bruno, cadê o Dragon, o Shamrock e o Loki, por exemplo, nessa lista? O Dragon eu vejo pareado com a média de força dos almirantes, mas até o momento ele é uma incompleta incógnita pra gente Não dá nem pra saber, velho. direito. O Shamrock deve ter um nível de Outro força que não dá pra próximo saber. do Shanks e ainda bebe da imortalidade de Imo, mas ainda é alguém que mostrou muito pouco pra gente ter algum parâmetro direito. A mesma coisa vale para o Loki, que possui uma recompensa de mais de 2 bilhões de berries, é considerado o gigante mais poderoso de Elbaf, mas vimos muito pouco dele Vimos nada. na ação. Então a conclusão do vídeo é a seguinte: vários dos personagens que aparecem na lista são aqueles que ainda precisam ser superados diretamente pelo Luffy, como Barba Negra, Imo, Shanks e Akainu. Eu acho que esses 4 dá trabalho. Imu, Barba Negra, Shanks e Akainu. O resto, solados. Outros que a gente pode discutir com um pouco mais de cuidado, como os demais almirantes, Solados. as lendas da antiga geração, Solados. Garp e Rayleigh, ou mesmo o próprio Mihawk. Solados. Mas, e aí, ficou até o final e gostou do vídeo? Não. Deixa o seu like aqui Brincadeira. nos comentários, porque eu quero saber as opiniões de vocês sobre isso. Lembra, mais uma vez, de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. Sim, senhor. E agora, você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, e eu sei que você perdeu, clicando nos que vão aparecer agora na tela pra você, beleza? Até a próxima, tchau! Senhores, vocês concordam mais com a minha humilde opinião ou com a opinião do nosso querido Turboneira relacionada a esses oponentes? Eu acho que assim, o que daria mais trabalho pro Luffy seria Marshall de Teach, Imu, Shanks e Akainu. E olha que eu acho que o Akainu, o Luffy venceria relativamente tranquilo, tá? Os outros 3 ele teria dificuldade. O restante da lista ele passaria por cima. Lembrando que eu tô considerando o Luffy, obviamente, com Gear 5, né? Não tem nem que discutir nesse quesito. Mas, porra, a gente caminha pro final de One Piece. Igual, eu não concordo com o que ele falou relacionado à luta com Barba Negra, que talvez o Luffy perca. Eu acho que a gente não vai ter tempo pra ele perder e se recuperar, conseguir novos poderes e depois, tipo, uma outra luta. Eu acho que talvez a gente não tenha tempo pra isso, porque vai estar rumo ao One Piece. A não ser que, sei lá, de repente o Luffy perca, o Barba Negra pega o One Piece e depois o Luffy pega o One Piece do Barba Negra. Não sei, velho. É difícil saber o que pode acontecer no One Piece, até porque a gente tem tanta coisa acontecendo que o Oda ele tá arrumando aí ao final. Então, supostamente, a gente teria o Luffy pegando o One Piece, mas vai que ele perde pro Barba Negra pega. Vai que na luta dele com o Barba Negra o Shanks vai lá e pega. Difícil saber. Pode ser que o Shanks pegue pelo simples fato de que, beleza, o One Piece tá comigo, quem quiser me derrote. Pode ser que isso aconteça também. Então, alguns eu concordo que daria uma boa luta, mas a maioria que eu acho que o Luffy passaria por cima. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso. Beijo, fiquem com Deus e